Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre figuras de linguagem, vamos falar sobre as figuras semânticas. Vocês sabem que nós temos as figuras de linguagem que estão relacionadas à sintaxe, ao pensamento, ao som, construção. Então hoje nós vamos tratar especificamente das figuras de palavras, que chamamos também de semântica, e resolver aí um exercício para a gente tirar a nossa dúvida, tá certo? Então vamos lá. Começando aqui com figuras de palavras. As figuras de palavras, ou semânticas, consistem nas figuras de linguagem que há o emprego de palavras com o sentido conotativo ou figurado, isto é, que extrapola o significado original das palavras. E quais são exemplos desse tipo de figura de linguagem? Porque, como eu falei para vocês, nós temos as figuras semânticas, as figuras que são de sintaxe, figuras de pensamento, figuras de som. Então, são classificadas dessa forma, com características que são próximas, que são parecidas. Então, as figuras semânticas, quais seriam elas? As principais: a metáfora, a metonímia, a comparação, a catacrese, a sinestesia, a antonomásia e a perífrase. Todas essas figuras de linguagem estão relacionadas ao sentido da palavra, a sua significação. E o que seria essa significação? Elas extrapolam o seu sentido. Elas são utilizadas através do recurso de expressividade. É um recurso estilístico, né, que usa de uma maneira figurada. Faz o uso da linguagem de uma maneira mesmo bem conotativa. Então, vamos começar com a metáfora. A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo conectivo de comparação, como, tal, qual, fica subentendido na frase. Então, a metáfora ela é uma comparação, mas essa comparação ela fica subentendida. Ela não aparece claramente ali no texto com os elementos de comparação, com os conectivos que comparam. Quais são os conectivos de comparação? Como, igual, tal, qual. Não aparece na frase. Então, como é que ela faz essa comparação? Vamos ver aqui alguns exemplos. A vida é uma nuvem que voa. A vacina é uma mãe protetora. Então, observem que ele faz uso de significados que são próprios. Ele afirma: a vacina é uma mãe protetora. Ele faz essa comparação que fica subentendida. Que seria o quê? A vacina é como uma mãe que protege o seu filho, certo? Então, fica aí uma comparação subentendida. Não aparecem os elementos de comparação. Aí nós temos um exemplo aqui numa tirinha que diz assim: fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas, vagando num deserto, inefável de paixão. Aí ela diz: uau, agora traduz. Aí você já está querendo demais. Nem ele sabe mesmo o que ele falou, né? Ele fez uso aí de tantas palavras bonitas, mas algumas ele nem sabe o significado. O que ele sabe é que ele usou palavras totalmente totalmente conotativas, desculpa. Então, algumas coisas a gente não consegue definir de forma real, de forma conotativa. Se eu perguntar para você, defina para mim o que é amor. Você vai ter a sua definição de amor. Já outra pessoa vai ter outra definição. E assim por diante, cada um vai ter uma interpretação, cada um vai ter uma definição própria, de acordo com seus valores, de acordo com o seu pensamento, de sua vivência e conhecimento de mundo. Diferente da denotação, que se eu pedir o significado, qual o conceito de substantivo? Vocês poderiam me dar um conceito claro para aquela palavra, no seu sentido real, no seu sentido próprio. Já a figura de linguagem chamada comparação. Chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora, neste caso são utilizados os conectivos de comparação, como, assim, tal qual. Por exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Ele compara fazendo o quê? Características que são da jabuticaba
com os olhos da pessoa que ele está falando, que ele está elogiando. A vacina é tal qual uma mãe protetora. Então, observem que na comparação ele faz uso dos conectivos, enquanto que na metáfora ele não faz. Qual a função das duas? Comparar. Tanto a metáfora quanto a comparação. Qual é o objetivo? Comparar. Só que uma faz uso dos conectivos, enquanto a outra não faz. Fica de forma implícita, né? Não aparece ali diretamente na frase. Vamos ver aqui um exemplo de comparação. Usando a linguagem dele. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Aí eles, hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí eles, sim, entendi. Né? Então, primeiro ela fez um conceito que não fazia muito parte ali da vivência dele, e aí quando ela troca o conceito para falar de carro, aí ele já entendeu muito bem o que ela estava querendo dizer, né? Observem que ela faz uso dos conectivos. O amor é como o motor de um carro, é como uma flor. Nesse caso, a figura de linguagem que nós temos é a comparação. Por quê? Porque ela faz uso desses conectivos. A metonímia. A metonímia é a transposição de significados, substituição de um termo por outro, caso exista relação entre eles. Assim, pode haver a substituição. Às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de entender a metonímia, mas basta vocês entenderem que a metonímia ela é uma transposição de significados ou uma substituição de significados. E a gente utiliza a metonímia o tempo inteiro, até sem perceber ou sem saber que estamos usando uma metonímia. Quando a gente faz a substituição do produto pela marca, né, do autor pela obra, o tempo todo nós fazemos isso no nosso dia a dia. Vamos ver alguns exemplos de metonímia. Costumava ler Shakespeare. Na verdade, ele não lia Shakespeare, ele lia as obras que foram feitas por Shakespeare, né, do autor. Então, ele faz aí um exemplo claro de metonímia. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Né? Uma tirinha, um quadrinho aí que também faz uso da metonímia. Quando ele fala cabeça de gados, né, ele está se referindo aí a um conjunto, faz uso de uma metonímia. Outros exemplos de metonímia. Quando nós utilizamos o efeito pela causa. A paz entre os irmãos substituiu o ódio que os separava. Ou seja, o amor substitui o ódio. Quando nós substituímos o continente pelo conteúdo. O menino comeu um prato de mingau. Na verdade, ele não comeu o prato, né? Ele comeu o que estava contido no prato. Mas a gente geralmente fala assim, né? Ele comeu 2 pratos de arroz. Né? Então, a gente troca aí o continente pelo conteúdo. De instrumento pelo agente. Gerson é um anzol inigualável. Ou seja, ele é um pescador inigualável. Quando nós fazemos da coisa pela sua representação, ele declarou que faria tudo pela sua bandeira. Ou seja, ele faria tudo pelo seu país. Né? Então, aí bandeira está em substituição a país. Quando trocamos o inventor pelo invento. O filme Out foi distribuído pela Disney. A Disney é produtora e distribuidora de filmes, que levam o nome do seu criador, Walt Disney. Quando utilizamos a metonímia, no caso do concreto pelo abstrato, não tinha mais estômago para suportar tanta intolerância. Ou seja, ela não tinha mais disposição, não tinha mais ânimo para aquilo, né? Da parte pelo todo. Betânia tinha 5 bocas para sustentar e um salário mínimo para isso, né? Então, parte pelo todo. Quando elas tinham 5 bocas, seriam o quê? Seriam 5 pessoas, né? Então, ela faz essa transposição de significados. Do singular pelo plural. A criança não conhece o preconceito antes de ser educada para discriminar. Ou seja, as crianças não conhecem o preconceito, né? No caso
de uma maneira geral, está falando de uma maneira geral. Da matéria pelo objeto. Dizem que a rainha da Inglaterra toma o chá das 5 em porcelana chinesa, ou seja, em xícaras de porcelana chinesa. Do indivíduo pela classe. Adamastor falava como um Sócrates, ou seja, ele falava como um filósofo. Toda vez que nós trocamos a marca pelo produto, nós estamos fazendo também a metonímia. Por exemplo, comprou um leite moça, comprou um Bombril, comprou um Nescau. Nós estamos utilizando o quê? Uma metonímia, fazendo o uso da marca pelo produto, certo? Agora vamos falar da catacrese. A catacrese representa um emprego impróprio de uma palavra por não existir uma outra mais específica. Sabe quando a gente quer falar alguma coisa e parece não encontrar a palavra certa para definir aquilo? Parece que não existe uma palavra que caiba naquele contexto. Então, quando a gente não tem uma palavra apropriada, a gente acaba utilizando outras. Como aqui no exemplo diz, ó, embarcou há pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco. Mas como não há um termo específico para o avião, a palavra embarcar é utilizada. Por quê? Porque não criaram um termo específico para o avião. Então, eles utilizam embarcar, que na verdade vem de barco. E várias outras palavras no nosso dia a dia, a gente faz uso da catacrese. A asa da xícara, o pé da mesa, o pé da cadeira, o dente do alho. Por quê? Porque não tem uma palavra específica para aquilo. Então, faz uso dessas formas mais criativas, de uma expressão que se aproxime. Aqui no caso, né? No Rio de Janeiro. O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. É uma charge, né, turma? Vocês sabem que a charge tem o objetivo de criticar, né? Então, observem. Bala perdida. Ela está dizendo que ela está perdida, ela precisa achar alguém, seria mais ou menos isso. Fazendo o quê? Uma referência à violência, no caso, no Rio de Janeiro, porque ele cita lá em cima. E também vocês conseguem perceber que ele traz lá a representação atrás, a gente consegue perceber que é no Rio de Janeiro. Então, a charge tem esse objetivo de criticar, né? Então, nós temos aí também um exemplo de catacrese. A sinestesia. A sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. A gente também faz muito uso das sinestesias. Vamos ver aqui um exemplo. Com aquele olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. A frieza está associada ao tato e não à visão. Quando eu digo assim, ele foi muito frio comigo. Ele me tratou com frieza. Mas como assim? Eu estou pegando aí no caso, eu só saberia se é frio ou não através do tato. Então, ele faz uma relação aí de sentidos. Quando eu digo assim, eu não gosto de perfume doce. Como assim não gosta de perfume doce? Para eu saber se algo é doce, ou é salgado, ou é amargo, eu uso o quê? Eu uso o paladar. E no caso do perfume, a gente usa o quê? O olfato, a gente sente o cheiro. Então, como é que eu digo, o perfume é doce? Ou então, cheiro de café quentinho. Como assim, cheiro de café quentinho? Pelo cheiro você consegue descrever se está quente ou se está frio? Seria, na verdade, através do tato ou até do paladar, né? Provando, você saberia se está quente ou frio, né? Então, são aí essa relação de sentidos. É que a gente chama de sinestesia. E foi então que ele me deu aquele olhar, frio dela. Nossa, quanto tempo eu não ouvi alguém usar uma sinestesia. Aí ele responde, não tinha nada a ver com sino, não. Era puro desprezo mesmo. Que, aliás, pareciam demais com esse olhar que você me deu agora, né? Uma tirinha aí, que novamente ele faz uso, né, da questão da frieza. Ele foi frio comigo. Mais ou menos com esse olhar que você está tendo para mim agora, né? Então, faz uso aí da sinestesia. O frio, no caso, só poderia ser percebido através do tato, e não através, né, dessa relação aí que eles estão estabelecendo. A perífrase. A perífrase, também chamada de antonomásia, é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Por exemplo, o rugido do rei das selvas
é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. O rugido do leão é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. O que seria a perífrase? Quando a gente consegue identificar pessoas ou locais apenas por características que já são próprias. Por exemplo, para a gente se referir a São Luís, quais expressões a gente já tem aqui para a nossa cidade? Para a nossa cidade, a gente pode dizer que São Luís é a cidade dos azulejos, é a Ilha do Amor, né, a questão do reggae, são todas as características que a gente já sabe que nós estamos falando de quê? De São Luís. Quando eu digo a cidade maravilhosa, estou me referindo a quê? Estou me referindo ao Rio de Janeiro. Quando eu digo o rei do futebol, estaria me referindo ao Pelé. A rainha dos baixinhos, estaria me referindo à Xuxa. Então, são o quê? Exemplo de figuras de linguagem que nós chamamos de perífrase, que a gente faz bastante uso também. Aí aqui no caso, também uma tirinha que diz assim, ele vai chegar na terra e o outro diz para ele, né? E pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a terra da garoa, né? Então, a terra da garoa seria o quê? A terra da garoa seria São Paulo, né? Então, na verdade, ele está chegando, na verdade, né? Porque ele diz que, não precisa usar guarda-chuva aqui não, porque a terra da garoa é outra, a terra da garoa já ficou, né? Seria o quê? Seria São Paulo. Então, vamos ver aqui uma questão bem rapidinha para a gente tentar identificar a figura de linguagem, figuras de palavras. Lembrando que todas que nós vimos são figuras o quê? São figuras semânticas, que estão relacionadas a quê? Relacionadas ao sentido e à significação das palavras, né? Então, no sintagma, uma palavra branca e fria. Encontramos a figura denominada. Então, qual seria a figura de linguagem específica dessa situação? Uma palavra branca e fria. Observem, está falando de quê? Relação de sentidos, né? Então, seria uma sinestesia, seria um eufemismo. Na verdade, nós não falamos sobre eufemismo nessa aula. O que seria o eufemismo? Quando eu quero amenizar uma notícia, né? Eu não vou chegar para alguém e dizer, olha, ele morreu. Eu tento amenizar, infelizmente ele não resistiu. Ele passou dessa para melhor. Agora ele descansa ao lado do Pai. Virou uma estrelinha. Então, são expressões que a gente usa para suavizar, para amenizar, né? A onomatopeia, que a gente vai ver ainda no caso quando for figuras de som, né? Antonomásia, que também é a perífrase, quando eu digo questão do local, né? Cidade dos azulejos, cidade maravilhosa, a terra da garoa. E a catacrese sim, nós vimos nessa aula, que seria o quê? Quando eu não tenho uma palavra adequada para me referir àquilo. Por não ter uma palavra adequada, eu acabo encontrando outra, como é o caso da palavra embarcou. Embarcou vem de barco, mas a gente usa também quando eu vou entrar no avião, vai começar o embarque, ela embarcou no avião. Por quê? Porque nós não temos uma palavra específica para aquela determinada situação, né? Então, tá bem fácil essa, né, turma? Bem facinho essa aqui. Coloquei uma bem fácil porque nós ainda vamos ver ainda as outras figuras de linguagem que estão relacionadas à sintaxe, estão relacionadas ao som, estão relacionadas ao pensamento. Então, tem toda essa classificação que é feita também, tá? Então, a resposta seria o quê? Seria a sinestesia, né? Está relacionada aos sentidos, aos órgãos do sentido, né? E agora aqui no nosso momento português nas redes, né? Nós temos, observem bem, sempre que vocês tiverem textos dessa forma, vocês precisam observar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E saber que as duas juntas, elas têm um significado. Eu tenho que analisar tanto o texto, né, quanto as imagens. Então, analisem bem. Observem aqui. Antes da gente ler o texto, observem aqui. O que vocês conseguem observar nessa imagem? É como se fosse um olho, né, um olho assim bem expressivo, né? Em alguns momentos a gente consegue perceber até como se fossem algumas lágrimas. Aí diz assim, eu vi as árvores que você cortou. E aí pode fazer uma associação até a filmes e a outros momentos. Tem um filme que diz, eu vi o que vocês fizeram no verão passado. Né? Então, olha a relação.
Por isso que o conhecimento de mundo é muito importante. Ele vai fazendo essa relação de coisas que não estão aqui no texto, mas ele faz essa ligação, né? Então, ó, a natureza vê o homem destruir, mas não pode fazer nada. Fundação SOS Mata Atlântica. Então, esse texto é bem expressivo e cheio de figuras de linguagem. Então é isso, turma. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.